Olá, seja bem-vindo a mais uma aula nesse canal. Vamos trazer nesse vídeo uma aula de geografia, onde nós iremos abordar a economia brasileira após a abertura política. Esse período que nós vamos estudar compreende o período do fim do regime militar, a abertura política e econômica vivida pelo Brasil nos últimos anos, envolvendo a década de 80, 90 até os anos 2000. O período que nós vamos observar, no período da abertura política e econômica, durante o período conhecido como regime militar, o Brasil apresentou alguns dados favoráveis em relação ao desenvolvimento econômico, o que ficou conhecido como milagre brasileiro. Porém, esse milagre não durou por muito tempo. Os últimos anos do regime militar foram marcados por forte concentração de renda nas camadas sociais mais favorecidas da sociedade e a diminuição da qualidade de vida para as camadas mais pobres da população, e logicamente favorecendo a elite. Neste capítulo, nós vamos estudar a política econômica brasileira desde o início da abertura política, com o fim do regime militar, até os dias atuais, conhecendo as consequências da inflação e os fatores que permitiram o controle. Veremos as reformas estruturais que ampliaram a inserção da economia brasileira no mercado mundial e a estrutura do parque industrial, do comércio e serviços relacionado ao nosso país. Ao longo da década de 80, a ciranda financeira e as altas taxas de inflação, com a consequente perda do poder de compra dos salários, levaram a um período de estagnação da produção industrial e ao baixo crescimento econômico, média de 2,7% nos anos 80. Aqui nós podemos observar que o maior problema econômico nesse período foram as altas taxas de inflação que faziam com que as pessoas tivessem perda do poder de compra. As pessoas recebiam salários, mas que esses salários perdia muito o valor, porque quando a pessoa recebia o seu pagamento, a inflação corroía parte desse valor. Então, o ganho real, o poder de compra real das pessoas acabava sendo corroído pela inflação, como se diz. A necessidade de controlar a inflação e ajustar as contas externas levou o governo de João Figueiredo a se preocupar com ajustes de curto prazo na política econômica, é o que nós chamamos de políticas imediatistas. O mesmo ocorreu no governo de José Sarney, uma década inteira sem planejamento econômico de longo prazo, ou seja, os políticos, os nossos governantes, se preocupavam com políticas de curto prazo e não de longo prazo, e isso tinha alguns reflexos na economia. Então foi considerado praticamente uma década perdida, década de 80. Houve nesse período uma queda de 5% da participação da produção industrial do PIB brasileiro. Outra coisa que era muito recorrente nesse período, com o que nós chamamos de inflação, seria a remarcação de preços. Imagine um estabelecimento comercial onde os preços oscilam constantemente, essa remarcação dos preços era quase que diária. Isso ocorria nos estabelecimentos comerciais nesse período. Vamos analisar as privatizações. Em relação à política econômica e ao papel do Estado, o governo Sarney desenvolveu um processo de privatização de empresas estatais, começando a retirar o Estado do setor produtivo para concentrar sua ação na fiscalização e na regulamentação. Nesse período foram vendidas 17 empresas estatais. A preocupação do governo era fazer com que o Estado deixasse de ter a sua presença muito forte no setor produtivo, passar essas empresas para o setor privado, com isso o Estado arrecadar fundos, arrecadar dinheiro, e o Estado seria um agente de fiscalização, criando as agências de fiscalização. No governo seguinte, Collor, foi criado o Plano Collor, que além do confisco de depósitos bancários em dinheiro, se apoiava em 3 outros pontos, que era a diminuição da participação do Estado na produção, assim como o governo anterior já havia feito, a eliminação dos monopólios do Estado em telecomunicações e a abertura da economia ao ingresso de produtos e serviços importados. Então nós podemos perceber que algumas dessas políticas surtiram efeitos positivos, outras nem tanto. Em relação ao confisco dos depósitos bancários, houve digamos que até uma revolta das pessoas por terem parte do seu dinheiro depositado em contas retidas pelo governo, mas em outros pontos, a eliminação dos monopólios do Estado nas telecomunicações favoreceu o desenvolvimento desse setor. A abertura da economia brasileira a produtos e serviços importados também, por um lado, favoreceu a entrada de novos produtos e
por outro lado, fez com que muitas empresas brasileiras acabassem perdendo, né, a concorrência para os produtos importados. A concorrência com mercadorias importadas fez a qualidade de muitos produtos nacionais melhorar, ou seja, aquelas empresas que se adaptaram, né, tiveram que se adaptar para melhorar seus produtos ou então perderiam para a concorrência. E isso provocou também uma significativa redução dos preços devido à concorrência com os produtos internacionais, ou as empresas baixavam os preços de seus produtos e a qualidade, melhorava a qualidade, ou perdia a concorrência. A abertura econômica propiciou um aumento do número de empresas multinacionais e uma diversificação de marcas, além de uma dispersão espacial das fábricas. Então, nós podemos perceber que essa abertura econômica fez com que o número de empresas multinacionais aumentasse no nosso país. Muitas empresas cujas sedes estão localizadas em outros países, grandes empresas conhecidas mundialmente, começaram a abrir suas filiais no Brasil. Isso fez também com que, digamos que nosso país ganhasse nesse período uma significativa, digamos que aceleração da industrialização e também com isso a dispersão espacial das fábricas. O que seria essa dispersão espacial? A localização dessas fábricas, saindo da concentração de indústrias na região sudeste e começando a abrir indústrias e empresas, né, de grande porte em outras regiões, em outras cidades, saindo um pouco do eixo Rio-São Paulo, né, o eixo da região sudeste. O exemplo aqui nós temos o setor de indústrias automobilísticas, onde nós percebemos, né, que vários estados ganharam nesse período polos industriais automobilísticos, né? Como por exemplo em Manaus, no Ceará, na Bahia, né? Goiás, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, houve uma abertura, né, para que esses outros estados também começassem a se industrializar, principalmente, né, indústrias importantes para a economia, como nós temos aí o exemplo da indústria automobilística. A privatização de empresas estatais e a concessão de exploração dos serviços de transporte, energia e telecomunicações a empresas privadas, nacionais e estrangeiras apresentam aspectos positivos e negativos, dependendo da forma como foram realizadas as transferências, a administração e a fiscalização. A maioria das empresas estatais dependia de investimentos públicos e não pagavam impostos. Ao privatizá-las, o governo trocou uma fonte de prejuízos por uma fonte de recursos a serem investidos em outros setores. O que acontece é que essas empresas, ao serem administradas pelo Estado, logicamente, muitas delas não geravam lucros para o Estado, também não pagavam impostos por serem empresas estatais. Isso fazia com que o Estado não tivesse um retorno financeiro interessante. A partir do momento em que o governo privatiza essas empresas, elas passam a ser, digamos que, administradas de uma forma mais contundente, né, com as práticas comerciais do mercado privado, começam a gerar lucro, começam a se modernizar e, logicamente, pagam impostos, né, para o governo. Isso favorece, digamos que, na administração pública. No setor automobilístico, embora no primeiro momento tenha havido grande redução no número de trabalhadores por unidade fabril, isso é o reflexo, né, da mecanização, verificou-se um significativo aumento do número de instalações industriais com a entrada de novas fábricas, que até então não produziam no Brasil. O exemplo aí da Honda, Toyota, Renault, Peugeot, entre outras marcas. Como nós podemos perceber, né, tivemos duas situações, né? A primeira, houve essa redução do número de trabalhadores por unidade fabril, já que essas indústrias, por serem modernas, passaram a adotar a produção mecanizada, onde reduz-se a quantidade de trabalhadores, mas por outro lado também houve o aumento dos parques industriais, com a vinda de novas fábricas, novas indústrias. Então isso acabou que gerou um maior, digamos que, empregos, quantidade de empregos no nosso país, nesse setor especificamente, né? Aqui nós temos uma comparação de gráficos, né, da produção de automóveis de passeio dados da Anfavea, né, por milhões de unidades. Comparando aqui entre 1990 e 2014, nós podemos perceber, né, aqui em 1990, em torno de 0,6 milhões, 600 mil, a quantidade, né, de carros produzidos, e esses valores vão aumentando até 2010. Entre 2010 e 2014 houve uma pequena redução, isso representado pelas crises, né, crise econômica dos últimos anos
né, que afetou a economia global como um todo. Interessante a gente observar que a produção de automóveis aumentou. Quando a gente compara esse mesmo período com o número de empregados da indústria automobilística, nós podemos observar que houve, né, uma certa redução até os anos 2000 e depois uma estabilização em 2000, 2010. De certa forma, se a gente comparar esses gráficos, a gente pode perceber que a produção de veículos aumentou, mas o número de empregados não aumentou, né? Na verdade, até oscilou para baixo em algum período aí. Isso é o que nós falamos anteriormente, da questão da mecanização dessas indústrias, né? Aumentou-se a produção sem aumentar a quantidade de empregos, mas pelo menos também não houve perda tão brusca, né, da quantidade de empregos como em alguns países se verificou a partir dos processos de mecanização. Transportes e telecomunicações. Nos setores de transporte e telecomunicações, além das empresas serem deficitárias, né, os sistemas estavam deficientes e o Estado tinha baixa capacidade de investimento para recuperá-los. As rodovias estavam mal conservadas e uma linha telefônica era considerada artigo de luxo, né, em torno de R$ 5.000 ou US$ 5.000 na época. Além disso, as tarifas públicas, né, de energia, telefone, água, pedágio, etc., estavam defasadas. Né? Os valores das taxas seguiam as conveniências políticas, manipulação e controle de preços para camuflar a inflação. Então, nós podemos perceber que esse setor da economia, né, de transporte e telecomunicações, ao estar sob a administração do Estado, tinha as suas taxas muitas das vezes manipuladas para até favorecer a política, né, naquele momento, para camuflar a inflação, mas isso gerava prejuízo para essas empresas. E ao mesmo tempo o Estado também não tinha investimentos eficientes no setor para, digamos, acompanhar o desenvolvimento necessário, né, para esse setor, e acabou que o setor de telecomunicações ficou defasado. A partir do momento em que esse setor foi privatizado, nós podemos perceber que houve uma certa melhoria em relação à administração anterior, quando era estatal. O povo paga o preço dos erros estatais, né? Com a privatização e a ascensão de exploração de serviços públicos, alguns setores receberam investimentos privados, se expandiram e passaram a operar em melhores condições e melhores tecnologias, porém às custas do aumento das taxas para os consumidores. O exemplo disso que nós podemos perceber são os pedágios em rodovias, custos de telefonia e energia, né? Houve, digamos que, um certo aumento inicialmente, a partir do momento em que essas empresas de telefonia entraram no setor aqui no Brasil, porém, depois com a concorrência houve uma certa redução, né? Mas, para que essas empresas fizessem os investimentos necessários, também tiveram que aumentar o preço de suas tarifas. Outra observação que nós fazemos é em relação às agências reguladoras, né? A partir do momento em que o Estado privatizou certos setores, o Estado teve que criar essas agências reguladoras para fiscalizar, né, essas empresas. Na década de 1990, e ocorre também atualmente, né, os governos foram acusados pela oposição de vender o patrimônio do Estado e abandonar a infraestrutura nas mãos da iniciativa privada com prejuízo à população. O que o governo fazia? Pegava essas empresas estatais, muitas das vezes empresas que já estavam trazendo prejuízo aos cofres públicos, e vendiam a preços muito baixos para essas empresas, né, privatizadas. E essas empresas acabavam depois desenvolvendo essas indústrias, aliás, esses setores, né, da economia, e essas empresas se valorizavam muito mais, né? Então nós podemos perceber que esses preços não condiziam com a realidade dessas empresas, muitas vezes eram maquiados esses valores. O Estado continha, de certa forma, digamos que comandando os setores concedidos e privatizados por meio das agências reguladoras. Então criou-se a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, e a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, entre outros, né? Aqui estamos colocando apenas exemplos, mas existem outras agências reguladoras. Em relação à qualidade dos serviços, o setor de energia elétrica constitui um dos casos de má gestão, tanto do governo como das concessionárias. Tanto que em 2001 foi imposto um racionamento por conta dos sucessivos apagões. Mesmo esse setor tendo sido privatizado, essas empresas, ao assumirem o setor elétrico, não conseguiram fazer o seu desenvolvimento necessário, a adequação à realidade do nosso país, né? Já as empresas de telefonia
promoveram a grande expansão do número de aparelhos fixos e móveis, garantindo acesso quase que universalizado desses serviços. Porém, a rápida expansão não foi acompanhada de melhoria em todo o sistema e ainda continuamos a enfrentar problemas técnicos e de atendimento ao consumidor. Nós podemos perceber que essas empresas expandiram muito rápido o seu leque de produtos oferecidos. Houve digamos que uma grande aceitação no mercado brasileiro do setor de telefonia, uma rápida expansão, números de linhas de telefones, porém alguns serviços não têm a qualidade necessária, e os consumidores acabam sendo muitas das vezes mal atendidos ou não tendo seus problemas resolvidos. E também algumas regiões do país ainda continuam a enfrentar problemas técnicos, com a qualidade de sinal de telefonia ainda não tão boa. Aqui nós temos um gráfico mostrando a telefonia móvel e fixa, onde nós temos em azul os telefones fixos e em vermelho nós temos os aparelhos móveis. Nós podemos perceber que até 2001 houve um pequeno crescimento, 2001 até 2013, começou a reduzir a quantidade de aparelhos fixos. Em contrapartida, a quantidade de aparelhos móveis, que em 1997 era muito baixa ainda, muito insignificante, houve uma explosão de crescimento a partir de 2011, e esses números continuam a crescer no nosso país. Nós também temos um dado interessante, que é o número de telefones para cada 100 habitantes. São dados da Anatel, e nós podemos perceber que, se a gente observar aqui, em 1997, poucas pessoas tinham acesso à telefonia. Os telefones fixos, utilizados principalmente nas cidades, e ainda não atendia a parcela significativa da população. Em torno de 11 pessoas em um grupo de 100 possuíam linhas fixas. Esse número melhorou um pouco até 2001, 2013, mas o que chama a atenção aqui é as linhas de telefones móveis. Nós podemos perceber que a partir de 2001, aliás, 2011, 2013, esse número ultrapassa o valor de 100. Isso quer dizer que nós temos mais linhas telefônicas do que usuários, do que pessoas. Ou seja, tem pessoas que têm 2 linhas, 3 linhas telefônicas. Isso porque aqui nós temos esse dado. Por exemplo, 123 aparelhos móveis para um grupo de 100 pessoas. Isso é comum, algumas pessoas podem ter 2 linhas telefônicas, e isso gera esse dado aí superior ao número 100. Capital estrangeiro. As privatizações e a abertura da economia brasileira possibilitaram o ingresso de capital estrangeiro em setores produtivos anteriormente dominados pelo Estado e pelo capital privado nacional. A entrada de capital estrangeiro na economia brasileira fez reduzir a dependência do capital especulativo, tornando-a mais sólida e mais estruturada. Porém, aumentou a saída de dólares na forma de remessa de lucros e pagamentos de royalties às matrizes dessas empresas investidoras. Para equilibrar a balança de pagamentos, foi necessário incentivar as exportações e a internacionalizações de empresas brasileiras. O que acontece é que essas empresas de capital estrangeiro, quando elas fazem investimento aqui no Brasil, logicamente que eles estão interessados em obter lucro. E quando essas empresas obtêm o lucro, essas remessas são enviadas para o exterior. Então, basicamente, essas empresas não geram riquezas contundentes para a economia do nosso país, porque levam o lucro aqui já obtido. Então, é necessário fazer com que essas empresas brasileiras também começassem a exportar e se internacionalizarem para competir no mercado internacional, e com isso ter um equilíbrio na balança comercial. Apesar da abertura econômica, o Brasil ainda tem uma economia muito fechada do ponto de vista comercial comparado a outros países que são mais liberais, mais abertos, tanto os países desenvolvidos como países emergentes. Nós vamos observar aqui um gráfico, uma tabela, onde nós temos alguns países selecionados em relação à exportação. E nós podemos perceber que nós estamos aqui na 25ª posição, isso com dados de 2014, entre os países exportadores do mundo. As exportações brasileiras representam aí em torno de representavam em 2014 em torno de 225 bilhões de dólares. Mas o que chama a atenção aqui é o total da exportação mundial. O Brasil representa aí apenas 1,2%
do total das exportações de países. Nós podemos observar que outros países possuem um percentual muito maior, como por exemplo China, Estados Unidos e Alemanha, né, que são países mais desenvolvidos e que têm uma participação muito maior no mercado. Nós podemos perceber também que esse percentual de exportações tem um impacto direto no PIB, no Produto Interno Bruto do país, e que essas exportações significam uma parcela muito importante do PIB para alguns países, como por exemplo aqui nós podemos observar a Coreia do Sul, onde 40% do seu PIB vem de exportações, o México 30%, né? E aqui no Brasil isso representa apenas 9,5%. Até mesmo países como a África do Sul, que está abaixo da gente, né? E que tem uma participação de apenas 0,5% do total de exportações mundiais, tem um percentual de 26% do seu PIB relacionado com a exportação. E esses são dados do World Trade Organization, International Trade Statistics, estatística de 2015. O setor do agronegócio. A partir da década de 1990, os sucessivos déficits públicos se transformaram em superávit, à custa de maior desnacionalização da economia, fluxo de royalties e remessas de lucros. Em contrapartida, a acelerada modernização de alguns setores da economia fez aumentar a competitividade da nossa produção agrícola no mercado internacional. O setor primário representa parte significativa da economia. Se nós formos observar, dos 10 produtos mais exportados pelo Brasil, 7 são do setor agroindustrial. Então nós temos aí o destaque para soja, açúcar, café, frango, farelo, resíduo, né? Carne bovina, óleos vegetais e celulose. São os principais, né? Os destaques desse setor. Estrutura de distribuição da indústria brasileira. Em 2013, a atividade industrial era responsável por 28% do PIB brasileiro. Segundo o IBGE, as atividades mais importantes nesse ano e responsáveis por quase 67% do total do valor de transformação industrial no país foram. Nós temos aqui 18% fabricação de alimentos e bebidas, 14% derivados de petróleo e biocombustíveis, 9% veículos automotores, 9% produtos químicos e farmacêuticos, 8% metalúrgicos, 7% de máquinas, equipamentos e materiais elétricos e 2% relacionados à informática, eletrônicos e ópticos. Parques tecnológicos. Seguindo uma tendência mundial, o parque industrial se modernizou e ganhou impulso com a instalação de diversos parques tecnológicos espalhados pelo país. Já são 94 espalhados pelo país, isso em 2013, eram 28 em operação, 28 em fase de implantação e 38 em fase de projetos. Observamos aqui destaque do Sudeste, São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Santa Rita de Sapucaí, Viçosa, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nordeste, nós temos destaque para as cidades de Recife, Fortaleza, Campina Grande, Aracaju. Na região sul do país, o destaque para Porto Alegre, Florianópolis e Cascavel. Na região centro-oeste, destaque para Brasília. E no norte, destaque para Manaus e Belém. Continuando, falando sobre a competitividade internacional. A indústria brasileira ainda enfrenta vários problemas que aumentam os custos e dificultam a maior participação no mercado externo, ou seja, dificultam a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional em relação às empresas de outros países, como por exemplo a China, né? Isso ocorre porque nós temos aqui um elevado preço da energia, flutuação cambial, problemas de logística, baixo investimento público e privado no desenvolvimento tecnológico, insuficiente qualificação para o mercado de trabalho, isso é reflexo da educação, elevada carga tributária com os impostos, barreiras tarifárias, sanitárias e ambientais impostas por outros países à importação de produtos brasileiros. Então nós temos aqui um conjunto de fatores que desfavorecem ao desenvolvimento da nossa economia em relação à competitividade internacional, porque as nossas empresas no Brasil enfrentam muitas dificuldades. É o que nós chamamos de burocracia, né? O nosso país ainda apresenta uma elevada burocracia para a abertura e manutenção de empresas e também para a competitividade em relação a outras empresas de outros países onde tem a vida muito mais facilitada. Em função de fatores históricos e de novos investimentos em infraestrutura e energia, transporte e telecomunicações, o parque industrial brasileiro vem se desconcentrando e apresentando maior dispersão espacial e territorial, ou seja, abrindo espaço em outros territórios, em outros estados, saindo, digamos que da região, da concentração na região sudeste.
Observe na tabela a seguir a relativa redução da participação do Sudeste e o aumento de outras regiões no valor da produção industrial. Depois observe no mapa a concentração industrial na região Centro-Sul e nas capitais nordestinas. Então, nós vamos observar aqui esse gráfico, analisando os anos aqui de 1970, 1980, 1993 e 2013. Nós podemos observar que houve uma redução dessa participação na região Sudeste. Na década de 70, a região Sudeste representava 80% desse percentual, e em 2013 fica em 60%. Não quer dizer que a região Sudeste diminuiu o seu parque industrial. Isso, na verdade, representa que outras regiões tiveram um aumento, né, muito maior dos seus parques industriais, e isso favoreceu que esse número tivesse uma certa mudança, né? Nós podemos perceber aqui que a região Sul teve um crescimento, né, saindo de 12% para 18%. A região Nordeste saiu de 5,7% foi para 9,5%. E junto às regiões Norte e Centro-Oeste, né, saíram de 1,6% para 11% em média. Então, nós podemos perceber que outras regiões cresceram com essa descentralização das atividades econômicas. Nós temos aqui o mapa, né, com a distribuição espacial das indústrias, onde nós temos as principais regiões industrializadas, né? Observe que a concentração industrial continua acontecendo na região Sudeste, né? Porém, saindo da região de São Paulo e indo para o interior do estado, né, e para outros estados próximos. E também aqui nós podemos perceber a concentração de algumas indústrias na região litorânea do Nordeste, né, já que as capitais nordestinas, boa parte delas, ficam no litoral. E, logicamente, as indústrias estão próximas dessas regiões metropolitanas, né? Também vale destacar Belém e Manaus, né, como regiões industrializadas aqui no norte do país, além de outras cidades, né? Arquipélagos econômicos e regionais, né? Desde o início do século XX até a década de 1930, o eixo Rio-São Paulo abrangeu mais da metade do valor da produção industrial brasileira. As atividades econômicas regionais não interferiam uma nas outras. Por exemplo, o café no Sudeste não interferia na cana, tabaco, cacau e algodão no Nordeste ou na carne produzida no Sul do país. A maioria das empresas eram de bens de consumo ligados aos setores têxtil e alimentícia e escoavam suas produções na própria região. Não havia uma nítida integração comercial entre as regiões do país, né? Nós podemos perceber que não havia uma integração econômica. Então, é por isso que nós chamamos de arquipélagos econômicos regionais, porque cada região fazia comércio na sua própria região sem haver, digamos, uma importância muito grande de exportações para outras regiões, para outros estados. Isso vem mudando nos últimos anos, né? A crise do café e o impulso da industrialização no Sudeste a partir da década de 30 altera esse quadro. Os mercados regionais se integraram, né, mais fortemente. No início desse período, houve a concentração industrial no Sudeste, visto digamos, a sua complementariedade industrial, onde determinadas empresas acabaram atraindo outras, exemplo, né, indústrias automobilísticas atraem indústrias do setor de autopeças. Outro fator favorável no Sudeste foi a concentração de investimentos públicos e privados no setor de infraestrutura industrial. Então, essa região, por ser mais desenvolvida, por já ter outras indústrias, acaba tendo uma infraestrutura melhor. Então, essas empresas começaram a ir primeiro, né, para a região Sudeste, depois que se expandiram para outras regiões, para outros estados. A primeira grande ação governamental para a expansão industrial, dispersar o parque industrial, aconteceu em 1968 com a criação da Zona Franca de Manaus. Em seguida, os planos nacionais de desenvolvimento dos governos Médici e Geisel começaram a ser inauguradas as primeiras usinas hidrelétricas nas regiões Norte e Nordeste, né? Como, por exemplo, a usina de Tucuruí, no Rio Tocantins, no Pará, Sobradinho, no Rio São Francisco, na Bahia, e Boa Esperança, no Rio Parnaíba. Então, nós podemos perceber que a partir do momento em que o governo investe na produção de energia em outras regiões, isso favoreceu também a industrialização desses estados, dessas regiões, porque as empresas, logicamente, precisam de energia para produzir. Se não tiver energia, essas empresas não têm como produzir, não têm como trabalhar. Quando o governo passou a atender algumas necessidades de infraestrutura das regiões historicamente marginalizadas, começou a haver um processo de dispersão do parque industrial pelo território, não apenas em escala nacional, mas também regional. Não só o parque industrial se deslocou, como também a mão de obra. Então, empresas estão buscando mão de obra mais barata. Elas saem desses grandes centros urbanos e começam a abrir mercado em cidades menores em busca de mão de obra mais barata.
Seguindo uma tendência mundial, as indústrias estão se deslocando para cidades médias e até pequenas. O desenvolvimento da informática e a modernização da infraestrutura de energia, transporte e telecomunicações criaram condições de expansão e especialização produtiva por meio da integração regional. Aqui nós temos o mapa com o Sistema Interligado Nacional e nós podemos perceber esses aspectos relacionados à produção de energia, como boa parte da energia produzida, e todo o sistema interligado favorece com que o Brasil possa ter uma oferta de energia por meio de linhas de transmissões de dimensões continentais, né, que levam a energia de um lado ao outro do nosso país. Outra observação que nós podemos fazer é a rede de submarinos, né, que faz a interligação de cabos de acesso rápido de internet, com destaque para a região de Fortaleza, que tem, pela sua posição privilegiada, tem contato direto com a região, aliás, com os Estados Unidos, né, com a Europa e com países africanos e até asiáticos. Então isso favorece até o mesmo desenvolvimento de indústria do setor de telecomunicações na região Nordeste. Por isso que nós temos a região de Fortaleza como um hub, né, de tecnologia, e também o Recife como Porto Digital. Então, pessoal, finalizando aqui, professor Antônio José Salles, acompanhe mais vídeos no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer, que a gente vai dar continuidade a esse projeto de postar videoaulas tanto das disciplinas de Geografia, de Espanhol e de Sociologia. Aguarde mais vídeos. Muito obrigado por assistir.